Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você inscrito aqui no nosso canal. Hoje nós vamos estudar a lição 4 da Escola Bíblica Dominical. Elias e os profetas de Azera e Baal. A nossa lição bíblica tem a sua leitura bíblica em classe, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 22 ao 24, versículo 26, versículo 29, versículo 30, 38, 39 e o capítulo 19, do versículo 8 ao 14. Nossa lição tem um objetivo geral: revelar que Deus opera milagre através de seus filhos. Os objetivos específicos são três. Primeiro, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Segundo, relatar que Deus responde às nossas súplicas. Terceiro, expor as fragilidades do ser humano. A lição ela tem o seu primeiro ponto, o desafio no Monte Carmelo, dividido em 3 subpontos, com o primeiro subponto, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. O segundo subponto, o problema de não saber a quem adorar. O terceiro subponto, o desafio do fogo. O segundo ponto, a oração de Elias, dividida em 3 subpontos. O primeiro, os preparativos de Elias. Segundo, uma oração confiante. Terceiro, a misericórdia de Deus. O terceiro ponto, Elias em Horebe, os efeitos e a exaustão do profeta. Esse foi o primeiro subponto. O segundo, o pedido para morrer. O terceiro, a resposta de Deus. Nossa leitura bíblica em classe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 22 ao 24, que diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si uns 2 bezerros, um dos bezerros, e dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro, e lhes deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Versículo 29. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e preparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Verso 38. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Versículo 39. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 8 ao 14. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava ao Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Ele disse: Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para tirarem. texto áureo vai dizer assim: então caiu
fogo do céu do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda também e lambeu a água que estava no rego. 1 de Reis, capítulo 18, verso 38. Nossa verdade prática vai dizer assim: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Essa é a nossa lição 4, Elias e os profetas de Azera e Baal. A nossa introdução ela vai dizer assim: na sequência do estudo sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, trataremos nesta lição do famoso embate entre Elias e os profetas de Baal e de Azera. Baal era o falso Deus supremo dos cananeus. Em hebraico, Baal significa Senhor. Seus adoradores acreditavam que este ídolo era o responsável pela abastança da terra e pela fertilidade do ventre. Sendo o Deus da fertilidade, seu culto era marcado pela crueldade e por uma devassidão que envergonhava Sodoma e Gomorra. Em suas cerimônias havia louvores a Baal, sacrifício de vítimas humanas, orgia e os mais imagináveis desregramento. Veja que era tudo uma verdadeira bagunça. Azera era uma falsa deusa cananeia, antiga. Uma falsa deusa cananeia muito antiga. Uma inscrição suméria datada de 1750 a.C. se refere a ela como a esposa de El, o deus pai do panteão cananeu. Como símbolo astrológico de Baal era o sol. Azera é frequentemente associada à lua, mas seu símbolo era o planeta Vênus. Na época do profeta Jeremias, mulheres hebreias e cananeias amassavam pães com sua figura e eram comidos ritualmente. Podes constatar isso em Jeremias capítulo 7, versículo 18. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provarem a ira. Jeremias 7, verso 18. 3 anos e 6 meses depois que havia proferido a palavra profeta, anunciadora da longa seca, o profeta Elias recebeu a ordem de Deus para se mostrar-se a Acabe, porque era chegado o tempo de dar chuva sobre a terra. 1 de Reis, capítulo 18, verso 1. No momento em que ele foi se apresentar a Acabe, a fome era extrema na terra de Israel, e o rei, inclusive, estava tendo grande dificuldade para alimentar os seus animais, a ponto de estar procurando, juntamente com seu mordomo Obadias, fonte de água e erva para este fim. 1 Reis 18, versos 5 e 6. Ao ver o profeta, o rei mostra todo o seu ódio e rancor ao chamar o profeta de perturbador de Israel. 1 Reis, capítulo 18, verso 17. Certamente, esta era a imagem de Acabe e Jezabel, tinho do profeta, e que procurava incutir na mente dos israelitas. Havia um intenso marketing promovido pelo governo de Israel no sentido de que Elias era um perturbador, era responsável pela longa seca, visto que por não servir a Baal estava a irritá-lo e a impedir que a chuva viesse sobre a terra. Além, veja como estava sendo a fama de Elias, que ele era perturbador, e por conta dele a seca estava acontecendo, né, com o povo de Israel. Mas tudo isso fruto do pecado de Acabe junto com Jezabel. A busca incessante por Elias em todas as nações circunvizinhas, 1 Reis capítulo 18, verso 10, tinha precisamente este papel, esta finalidade. Portanto, era preciso trazer Elias e matá-lo, a fim de que a ira de Baal cessasse e a chuva voltasse sobre a terra. Mas isto era uma grande mentira patrocinada pelo Palácio Real, a fim de esconder a soberania divina, a fim de iludir o povo, no sentido de que não era o pecado o causador dos males que afligiu o país. Diante desta acusação nefanda, o profeta Elias não titubeou. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste ao Baalim. 1 Reis 18, verso 18. Houve assim a denúncia do pecado e a sua identificação precisa com a causa dos males por que passava Israel. Na ocasião, Elias lançou o desafio mandando que o rei Acabe reunisse os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera no Monte Carmelo. Assim como todo Israel, Acabe consentiu com isso, e então houve aquele ajuntamento. 1 Reis 18, versos 19 e 20.
onde foi realizada uma das batalhas espirituais épicas mais espetaculares de todos os tempos registrados na Escritura Sagrada. Os profetas de Azera não compareceram ao local. Eles já sabiam, né, que iam perder, então eles não foram lá para o local porque já sabiam que ele não tinha poder para nada, não tinha força de nada. Que só quem tem força e poder é o Deus verdadeiro. E eles iam para ali fazer o quê? Se eles não podiam fazer nada. Por isso que Elias, confiando no Deus vivo, lançou o desafio, já sabendo que ele não ia. Os que foram para lá para ser envergonhados. O primeiro ponto vai dizer assim: o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 24. Veja, o Deus que responder com fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que ele lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se Baal é Deus, segue. 1 Reis 18, verso 21. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Veja, o povo de Israel estava em dúvida de quem é o verdadeiro Deus, depois de Deus ter feito tantos milagres para ele. Depois de ter feito tantas coisas, mesmo assim ainda estavam em dúvida de quem era o verdadeiro Deus. Segundo subponto vai falar o problema de não saber a quem adorar. Esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram os ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e o cuidado divino, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Salmo 135, verso 18. Porque a influência desses deuses mudos, que não fazem nada, é tanta que o povo acha que muitas vezes quando o milagre acontece é porque foi eles que fizeram. Mas não foi eles que fizeram. O milagre só quem faz é o verdadeiro Deus. O milagre só quem faz é Jesus Cristo. Mas a ilusão dele é tanta que eles acreditam que ele é quem faz. Terceiro, o desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Veja, Deus não precisa de nada disso, mas para mostrar ao povo, mais uma vez, que já tinha mostrado várias vezes, abriu o mar vermelho, água da rocha, cordonizo para o povo, um povo estava no deserto, nuvem de dia, coluna de fogo à noite, mas mesmo assim o povo ainda estava com dúvida. O povo estava ainda com dúvida de quem é o verdadeiro Deus. Não pode ser assim. Segundo ponto vai falar a adoração de Elias, a oração de Elias, os preparativos de Elias. Aí vai dizer, no Monte Carmelo os profetas de Baal foram os primeiros a preparar o sacrifício. 1 Reis, capítulo 18, versos 25 ao 29. Eles chamaram toda manhã pelo seu falso Deus, mas seus gritos foram em vão, e o escárnio de Elias incitava ainda mais a sua agitação. De acordo com seus costumes, eles cortavam e feriam profundamente o corpo e proferiram loucamente palavras sem nexo. Esperavam que Baal fosse responder por causa de suas expressões, razão pela qual eram chamados de profetas. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. 1 Reis capítulo 18, verso 29. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação de Deus. 1 Reis capítulo 18, versículo 31 ao 35. Primeiramente, Elias restaura um altar que estava em ruínas.
Conforme argumentou Mentioner, Elias jamais usaria o altar dos profetas de Baal, que tinha sido contaminado com as orações a este falso Deus, mas encontrando em ruínas um altar ali, que anteriormente tinha sido usado no culto ao Senhor, ele escolheu repará-lo. 1 Reis 18, verso 30. Isto insinuava ao povo presente que Elias não estava ali para induzir nenhuma nova religião, mas reviver a fé e a adoração ao Deus de seus pais, e convertê-los ao primeiro amor que tiveram e às primeiras obras que praticaram. O comentarista Harvey Finney argumentou que é difícil encontrar uma explicação a respeito do altar do Senhor que Elias reparou. Parece que a adoração a Deus conduzida nesse local havia sido interrompida. Uma provável sugestão é que esse altar fora usado por pessoas do reino do norte que eram fiéis a Deus, mas que foram proibidas de continuar com suas práticas religiosas por causa da ameaça de Acabe e Jezabel, que adoravam a Baal e a Zera. A ação de Elias em restaurar o altar significava que o culto ao Deus verdadeiro seria novamente restaurado. Talvez exista aí a explicação da razão pela qual Elias escolheu o Monte Carmelo para desafiar os profetas de Baal. As 12 pedras, as quais simbolizam as 12 tribos de Israel, foram colocadas no altar com a finalidade de retratar o desejo de Deus, a unidade entre as tribos, particularmente uma crença unificada em sua pessoa. Depois de tomar grandes precauções à vista de todos contra acusações de fraude, 1 Reis 18, 33 a 35, o sacrifício de Elias estava pronto. Veja que o altar que estava, tinha um altar lá quebrado, né? Prova que já tinha havido adoração ao verdadeiro Deus naquela época ali. E Elias foi o quê? Restaurar o altar para restaurar, né, o culto que tinha sido parado por conta dos pecados de Jezabel. Acabe e devia ter alguém ali que estava fazendo um culto e eles foram interrompidos. E Elias veio aquilo ali e falou o quê? Vai restaurar primeiro o altar. Restaurou o altar, vai restaurar o culto ao verdadeiro Deus. Segundo subponto, vai falar uma oração confiante. Segundo Harvey Finney, na hora que o sacrifício da noite era habitualmente oferecido, Elias fez uma oração confiante ao Deus dos patriarcas de Israel, que também era o seu Senhor. Ele rogou como somente uma pessoa obediente pode rogar para que Deus pudesse responder, afastar o seu povo de Baal e Azera e trazê-lo de volta para si. A sua oração foi simples e não longa, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal, 1 Reis 18, versículo 36 e 37. Não usou vãs repetições, nem pensou que por muito falar seria ouvido, mas ela foi muito séria e serena e confiante, e mostrou que a mente de Elias estava calma e tranquila, e longe do ardor e das desordens em que se encontravam os profetas de Baal, 1 Reis 18, versículo 36 e 37. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações, basta o exercício da fé no Deus verdadeiro. Conquanto ele não esteve no lugar designado, Elias escolheu a hora prescrita da oferta de manjares, para testificar com isso sua comunhão com o altar em Jerusalém. Conquanto ele esperasse uma resposta por fogo, ainda assim aproximou-se do altar com coragem e confiança e não temeu aquele fogo. A luta contra a falsa adoração continua ainda hoje por parte dos que desejam ser fiéis a Deus. Não há como negar que ao nosso redor ecoam ainda os sons advindos de vários cultos falsos, alguns deles transvestidos da piedade cristã. Assim como Elias, uma igreja triunfante deve levantar sua voz a fim de que a verdadeira adoração prevaleça. É bom ressaltar que Deus não procura somente adoração, Ele procura verdadeiros adoradores. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. É isso que Ele está procurando, verdadeiro adorador. Não precisa estar com muita zoada, mutilação, sacrifício, né? Como estava fazendo os profetas de Baal. Ele não quer isso, Ele quer verdadeiros adoradores. O terceiro subponto vai falar a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Depois, Deus podia não dar nenhuma satisfação em manifestar o seu poder naquele momento, no Carmelo, mas a sua misericórdia foi manifestada e ele respondeu a Elias e bondosamente
honrou os fiéis israelitas com a sua santa presença. Seu fogo sagrado consumiu a lenha, o sacrifício encharcado de água e o próprio altar. 1 Reis 18, verso 38. Isso foi uma clara demonstração não apenas de que ele é Deus e que está acima de tudo e de todos, mas também que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. O povo, cheio de admiração e espanto, confessou o que todo homem deve confessar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18, verso 39. Essa confissão deixava bem claro que naquele momento eles haviam decidido em favor de Deus e contra Baal. Os profetas de Baal foram severamente punidos por levar o povo a adorar um falso Deus. Conforme a lei mosaica, Deus permitiu que Elias, com a ajuda do povo ali presente, aplicasse a pena capital aos profetas de Baal. 1 Reis 18, verso 40. Se os profetas de Azera estivessem presentes no Monte Carmelo junto com os profetas de Baal, eles também teriam sido mortos. Após isso, Elias subiu ao cume do Monte do Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. 1 Reis 18, 45. Assim, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. 1 Reis 18, versos 41 e 44. Quando exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde nossas orações, nos livra de qualquer adversidade. O recurso mais poderoso do cristão é a comunhão com Deus. Através da oração, os resultados são frequentemente maiores do que pensamos ser possível. Algumas pessoas veem a oração como um último recurso a ser tentado, quando tudo mais falhar, mas isso é um erro. A oração deve vir em primeiro lugar pelo fato do poder de Deus ser infinitamente maior do que o nosso. Só faz sentido confiar nesse poder, especialmente quando o próprio Senhor nos encoraja a fazê-lo. Tiago assim afirmou: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. No terceiro ponto, vai dizer Elias em Horebe. Os efeitos da exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. 1 Reis 19, verso 5. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Que Elias foi usado de forma extraordinária. Orou, não choveu. Orou, o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, foi tudo que estava ali. E orou novamente e veio chuva. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe. Seu inimigo fez descer fogo no altar molhado. Fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor. Eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azera, que recebiam apoio do rei. Fez chover após grande período de seca. Correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Tá vendo? Veja aí os feitos dele. Mas mesmo assim também entrou numa grande depressão. Foi esconder numa caverna. Segundo subponto, vai falar o pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez Elias, foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomando de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou morte em seu íntimo. 1 Reis capítulo 19, verso 4. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago capítulo 5, verso 17. Ele era um homem normal, um homem feito de todos os homens. A diferença dele é que ele tinha intimidade com Deus, somente. A diferença dele era essa. Terceiro, a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. 1 Reis capítulo 19, versículo 5 a 7. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. 1 Reis capítulo 19, versículo 11 e 12.
Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu um novo sentimento para continuar seu ministério. Ungir Azael como rei da Síria, Jeu como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. 1 Reis capítulo 19, versículo 15 e 16. Veja, mas depois de tudo isso, mas Deus estava ali, né? Para intervir e ajudar Elias em tudo que era possível. Ele não deixou faltar nada para ele. Mandou o anjo para ajudar ele e fez tudo que era possível para ele. E depois ainda foi o quê? Foi ungir outros reis, escolheu Eliseu para ser o sucessor dele. Mesmo com tanta coisa que aconteceu, mas Deus estava sempre com ele. E as qualidades e realizações de Elias, a gente vai ver, foi o mais famoso e dramático profeta de Israel, predisse o princípio e o fim de uma seca de 3 anos, foi usado por Deus para ressuscitar um filho morto e devolvê-lo à sua mãe, representou Deus em uma disputa com o sacerdote de Baal e Azera, estava com Moisés no episódio da transfiguração de Jesus no Novo Testamento. Veja, tudo isso é